Que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. Esse programa que tem como objetivo de levar até você e a sua família uma palavra de fé, de vida. Inclusive, hoje nós teremos um grande clamor para todas as pessoas que estão enfrentando um grande problema financeiro. Você que se encontra com seu nome sujo no Serasa, no SPC, pela falta de dinheiro. E se faltou dinheiro é porque faltou também o trabalho. Inclusive, nós vamos agora com o pastor Gabriel, que estará falando mais sobre esta segunda-feira, e voltamos com todos vocês. Exatamente, pastor Lino. Essa pessoa que nos acompanha agora através dessa programação, talvez ela se encontre com o nome sujo. Hoje, no Paraná, existem mais de 3 milhões de pessoas inadimplentes. Mais de 3 milhões de pessoas que se encontram com o nome sujo. E talvez é a senhora e o senhor que nos acompanha agora através dessa programação. Exclusivamente hoje, às 7h30 da noite, nós estaremos clamando pelas pessoas que se encontram com o nome sujo e realizando o clamor pela queda de todas as muralhas que se encontram na sua vida. E talvez uma dessas muralhas é isso, é o seu nome sujo. Você entrou nesse ano de 2025 com o nome sujo e você está dizendo assim: olha, eu vou terminar esse ano de 2025 com o nome sujo. A sua meta do início desse ano era terminar o seu ano com o nome limpo, com a senhora e o senhor com crédito na praça. Mas até agora, nós já estamos na última segunda-feira do mês de novembro e até hoje a sua situação não mudou. Então não desanima não, levante-se aí agora. Quantos são os testemunhos que nós temos apresentado de pessoas que chegaram até a segunda-feira, a reunião da prosperidade com Deus, com o nome sujo, com a vida totalmente perdida, endividado, devendo para a agiota, devendo para o banco, mas hoje se encontram com a vida transformada. E além disso, nós vamos clamar aqui, diante da Arca da Aliança, o clamor pela queda de todas as muralhas da sua vida. Pastor Lino, essa pessoa que está nos acompanhando agora, ela tem que tomar um passo de fé. O passo de fé dessas pessoas que ela acompanha através do testemunho, que tiveram a vida transformada, que quitaram as suas dívidas, elas deram um passo de fé e vieram buscar a prosperidade com Deus. Então, para a senhora e para o senhor mudar de vida, você tem que dar um passo de fé. Esteja aqui ainda hoje, na nossa Catedral de Guarapuava, às 7h30 da noite. Nós temos um estacionamento amplo, nós temos a escola bíblica infantil, a senhora e o senhor que tem um filho. Então, meu amigo, minha amiga, desculpa não tem, porque quem quer, dá um jeito. Quem quer mudar de vida, quem quer sair dessa situação, dá um jeito. Mas quem não quer, dá desculpa. Talvez você carrega consigo: o ano já terminou, já acabou. Não, não acabou. Se a senhora e o senhor der um passo, estiver com a gente aqui ainda hoje, a sua situação, ela vai mudar. O seu nome é seu maior patrimônio. O nome limpo é sinônimo de respeito e dignidade. Mas quando o nome está sujo, a vida se veste de vergonha e humilhação. Não importa o tamanho da dívida, nem há quanto tempo o nome está sujo. Se hoje você está preso a um histórico negativo, existe uma força maior do que qualquer restrição. Se os homens não te dão mais crédito, a fé tem a última palavra. Nesta segunda-feira, 24 de novembro, o clamor para quem está com o nome sujo, com a 8ª volta pela queda das muralhas. Nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que tem participado todas as quartas-feiras de nossas reuniões, aonde a quarta-feira é uma reunião que as pessoas têm estreitado a sua comunhão com Deus. A pergunta que eu faço com você, para você: há quanto tempo você não participa de uma reunião do Espírito Santo? Assista esse testemunho e que, através desse testemunho, Deus venha dar força para que você possa se levantar e voltar para o Senhor Jesus. Vamos a esse testemunho. Festas, relacionamentos, todos os meus desejos atendidos. Porém,
Esses foram os motivos da minha ruína. O meu sofrimento começou, eu tinha por volta de 14 para 15 anos, quando a minha mãe e meu pai se separou. Então ali eu comecei a criar uma outra Tamires, porque eu tinha um pai que era muito amoroso. Então, de repente, eu não tinha mais aquele pai por conta da mágoa que a minha mãe pegou dele, a gente se afastou. Eu, com 16 anos, já comecei a trabalhar e fui criando essa independência e essa casca. Eu fui criando aquele medo de me relacionar, mas ao mesmo tempo me sentindo totalmente dependente de pessoas. Então, o meu primeiro namorado tinha 17 anos, eu já estava ali totalmente dependente dele, totalmente sensível, vulnerável, fraca. Eu era totalmente depressiva, sem saber o que era depressão. Frequentei vários lugares diferentes, fui procurando preencher esse buraco que tinha dentro de mim e não sabia como. E aquilo, tipo assim, balada, festa, bebida, até que eu conheci o meu esposo atual, né? E aí a gente foi se conhecendo, começamos a pegar firme, namorando. E aí ele me levou na casa dele, quando eu descobri que eu vi um adesivo. Eu lembro até hoje que eu vi um adesivo no guarda-roupa, Igreja Universal. E eu tinha um preconceito da igreja, eu falava, eu nunca vou nessa igreja. Não, o que eu vou fazer lá? Só que aí ele foi vendo que eu era muito dependente dele, eu era muito ciumenta, eu era possessiva, eu era totalmente doida. Eu era a doida do relacionamento, muito ciumenta, muito agressiva, possessiva. Através disso, ele falou, vamos na igreja? Então a gente foi uma vez, foi 2 vezes. Então a gente começou a frequentar a igreja. A gente conheceu a igreja, ele já conhecia, né? Mas a gente não pegou firme. Até que a gente sofreu um acidente. Voltando da balada, a gente sofreu um acidente. Eu só lembro dele falando, cuidado, cuidado, cuidado. Quando eu acordei, eu já estava no chão, ensanguentada. Na hora que eu vi, eu já estava dentro da ambulância, sangrando. E ali ele bateu assim um desespero nele, que ele falou assim, a gente está vivendo a vida muito errada. E aí a gente começou a querer entender tudo aquilo, de onde vinha aqueles problemas, de onde vinha aquele vazio, de onde vinha a nossa tristeza. E aí veio uma oportunidade, a minha sogra me convidou para ir na igreja no Dia das Mães. E ela me considera filha mesmo. Ela falou, olha filha, vai ser Dia das Mães, vamos comigo na igreja. E naquele domingo foi o dia que eu realmente voltei para a Igreja Universal. Ali eu escutei o próprio Deus falar comigo. Falou, como se o pastor falasse, Tamires, você tá aí sofrendo, dá essa chance para você. Ali saiu aquele tampão do meu ouvido, saiu a venda dos meus olhos e eu prestei atenção na pregação, eu prestei atenção na reunião e eu saí daquela reunião diferente. Eu saí querendo mais, mas os problemas continuavam ali. Então a gente voltou na quarta, voltou no domingo, e voltou na quarta, e voltou no domingo. E ali a gente foi voltando, aos poucos a gente foi voltando. E eu fui começando a entender os meus problemas, onde estava o erro da Tamires. Porque eu fui entendendo o que era aquela bagagem que eu tinha carregado desde a minha adolescência, todo o meu passado com a minha mãe, com meu pai, a minha dependência, os meus relacionamentos que deram errado. Eu tinha carregado tudo. Eu estava carregando toda aquela tristeza. Todo aquele peso estava dentro de mim. Então eu fui entendendo, aí eu fui aprendendo o que era viver pela fé, o que era viver com Deus. Cada reunião que a gente ia, a gente aprendia uma coisa nova, eu colocava em prática aquilo, dava certo. E aí, entendendo que eu tinha que buscar mais. E ali eu comecei a minha caminhada de buscar o Espírito Santo, de ter mais de Deus, mais daquela paz, mais felicidade. Porque eu não tinha, eu era vazia, eu era dependente, eu era depressiva. E não achava que era, eu achava que eu era a pessoa mais feliz do mundo, que eu tinha tudo. E eu não tinha nada. Porque faltava, eu tinha um buraco dentro de mim, porque eu me enganava, eu era totalmente me enganando com me preenchendo de coisas, de pessoas, rodeadas de amigos, de festas, de balada, eu me enganava muito. Então eu comecei a entender a importância de ter Deus dentro de mim,
Eu falei, meu Deus, eu sou tão pequena, mas eu quero ser digna de você. Ainda falava, você, né? Aquela boba, falava, meu Deus, você. E aí eu comecei aquela busca. Comecei a buscar, comecei a me entregar de verdade. E um certo dia eu fui participar na reunião no Templo de Salomão. Com esse propósito, eu não posso sair de lá da mesma forma. E ali a reunião foi acontecendo, a palavra foi desenvolvendo, até que na hora da busca, o bispo na época falou, faz a sua oração, faz a sua entrega. Entrega para Deus o seu eu. Então eu fiz essa entrega. Eu entreguei o meu eu, aquela velha Tamires. Eu falei assim, eu não quero mais essa Tamires. Eu quero sair daqui uma nova Tamires. Eu não vou mudar de nome, mas eu vou mudar de Tamires. Vai sair uma Tamires transformada, uma Tamires com paz, com felicidade. Eu não aceitava mais ser uma pessoa dependente de pessoas. E ali naquela busca, eu estava realmente arrependida do meu eu, das minhas vontades, porque a minha vontade não tinha me levado a nada, só tinha me levado à destruição, à depressão, à tristeza, à dependência. Então, eu estava seguindo um caminho no norte. Eu decidi virar para o sul e falar assim, não, eu preciso mudar, eu decido mudar, eu quero mudar. Então, foi uma decisão. E eu falava para Deus assim, falava, meu Deus, eu tô aqui, olha para mim. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. E ali o próprio Deus falou para mim, eu sou seu pai, conta comigo. E ali eu fui transformada, eu senti todo aquele peso de fato sair de dentro de mim. Uma felicidade, uma paz, tomou conta do meu eu, tomou conta do meu ser. Eu conseguia sorrir e dali para frente a minha vida foi caminhando dia após dia. Então dali para frente o Espírito Santo foi cuidando de mim, foi cuidando de cada área, foi encaixando o quebra-cabeça, porque a gente é um quebra-cabeça, né? Então ele foi colocando ali, ele se encaixou no lugar dele e foi colocando cada peça no lugar. Todas as minhas áreas foram se completando. O meu casamento foi restaurado. Hoje eu tenho uma vida profissional bem-sucedida. O meu trabalho desenvolve, a minha casa desenvolve. O meu filho tem 9 anos. É um excelente filho. Agradece, porque antes eu era uma mãe doida. O meu esposo transformado, batizado com o Espírito Santo. A gente teve o nosso casamento restaurado, a nossa vida restaurada. O Espírito Santo foi colocando cada coisa no seu lugar. Mas tudo, a minha vida sem ele não teria sentido. Eu sou completamente feliz e tenho paz. Se eu soubesse o quão precioso é o Espírito Santo, o quanto eu precisava dele, o quanto ele poderia me guiar, eu não tinha perdido tanto tempo no mundo. Eu não tinha demorado para voltar para a presença de Deus. Eu tinha voltado muito antes. Se eu tivesse noção da importância que ele tem na minha vida hoje. Porque sem ele, eu não seria a Tamires que eu sou. Eu queria fazer agora um convite para todos. Nesta quarta-feira, diante do testemunho que você assistiu, nós teremos a Santa Ceia do Fortalecimento. Nós vamos colocar agora uma chamada para esta Santa Ceia. Mas antes de colocar essa chamada, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você que um dia esteve na presença de Deus e você se afastou, por mais que você faça suas orações, por mais que você lê a Bíblia, mas eu tenho certeza que você tem tido falta daquelas pessoas que um dia também acompanhou na fé junto com você. E você pode voltar já nesta quarta-feira, na Santa Ceia do Fortalecimento. Nós vamos a essa chamada e já voltamos com todos vocês, falando mais desta quarta-feira. No momento mais difícil, no momento de maior fraqueza, no jardim do Getsemane, no lugar da prensa de azeite, o Senhor Jesus derramou a sua alma. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber,
e Deus enviou um anjo para o fortalecer. O socorro na hora certa, que deu a ele a força para enfrentar o pior momento e cumprir o propósito da sua vida. Se a sua alma está assim, enfrentando um momento de dor, profundamente triste ou cansada, sem forças para prosseguir, a força que você achou que havia perdido, a partir deste convite, pode começar a voltar. Nesta quarta-feira, 26 de novembro, a Santa Ceia do Fortalecimento. Está aí, meu amigo, minha amiga, a oportunidade para você voltar como o filho pródigo voltou. E ele só voltou quando ele caiu em si e se viu tão longe da salvação. Ele não tinha mais alegria, ele já não tinha mais paz dentro dele, que ele chegou a dizer: eu estou aqui almejando comer lavagem, comida de porcos, enquanto na casa do meu pai tem do bom e do melhor. Você, talvez esta pessoa que já andou por tantos lugares e hoje você está entregue à tristeza, está entregue à depressão, uma grande angústia na sua alma. É momento de você voltar. Nós temos falado muito esses dias sobre o jardim do Getsemane, que foi o lugar aonde o Senhor Jesus, ele começou ali o sacrifício dele. Ali foi o lugar onde ele derramou o seu sangue, começou derramando o seu primeiro sangue por nós, quando ele fez ali uma oração intensa pela humanidade e o seu suor se transformou em sangue. Por nós, por você que está aí assistindo essa programação, que se encontra perdido hoje nas drogas, você que busca o refúgio em comprimidos fortíssimos para poder esquecer os seus problemas. É momento de você dizer assim: eu vou me levantar e já nesta quarta-feira eu vou participar desta Santa Ceia do Fortalecimento. Você é o nosso convidado especial. Aí no seu vídeo está os horários do culto, das reuniões, mas nós temos essa noite do fortalecimento às 19h30, nesta quarta-feira. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos agora a uma chamada que fala desta sexta-feira, aonde nós temos feito uma faxina espiritual contra a inveja, o olho grande, contra tudo aquilo que tem levado as pessoas ao sofrimento. Assista essa chamada. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. Diante do que você acabou de assistir, essa chamada, é neste lugar aqui, ó. Sexta-feira, nós temos levado as pessoas a passarem por esse corredor, pessoas que têm passado por esse corredor doente, enferma, desempregada, endividada, desesperadas, pessoas que vieram e passaram por esse corredor vítimas de inveja, de olho grande, de pragas que foram lançadas e levaram essas pessoas a terem problema de insônia, pesadelos, ouvirem vozes, e essas pessoas que têm obedecido a palavra de Deus e têm passado por essa corrente forte de oração, elas têm sido libertas do mal. Toda sexta-feira nós temos essa reunião
a vigília do meio-dia. E eu quero convocar a senhora, o senhor, você que não aguenta mais esse sofrimento, não aguenta mais perder, esteja conosco nesta sexta-feira. Se você não puder estar ao meio-dia, nós temos aí no seu vídeo outros horários que você possa escrever um pedido, pegar uma folha de papel e colocar nele todos os seus problemas. E eu tenho certeza absoluta que quando esses problemas chegar no altar, vai também chegar na sua vida a solução dos seus problemas. Eu faço um desafio a você, não importa quem você é, não importa o seu credo religioso, dê uma oportunidade para você mesmo, para que o Senhor Jesus possa mudar a sua vida. Nós vamos a um testemunho que fala de pessoas que, ao participar dessa reunião de libertação, você vai ver o que Deus fez na vida dela. Vamos a esse testemunho. Eu ouvia vozes, via vultos, e isso tirava a minha paz. Meu nome é Leandro Bispo dos Santos. Eu tinha muitos problemas espirituais, tá? Eu ouvia vozes, eu via vultos. Eu tinha muita solidão. E para me sentir feliz, preenchido, eu sempre tinha que estar ao lado de pessoas, ao lado de amigos, né? Ao lado de pessoas onde a gente bebia. Então, quando eu chegava em casa, ali eu me deparava com a realidade. Me deparava com a realidade que tudo aquilo que eu procurava para me preencher, tudo aquilo ali era só momento. Era só momento, né? Então, foi assim que eu cheguei na igreja. Problemas espirituais, um problema de vazio, né? Um vazio muito grande no coração que eu sentia. Muitas das vezes eu percebia que como se fosse alguém que estivesse apertando o meu peito. Eu conheci a igreja através de um jornal. Eu trabalhava num lugar, numa empresa, e ao chegar na parte da manhã para iniciar o meu turno de serviço, ali eu achei um jornal na porta da empresa. Então, no momento do horário do almoço, eu peguei aquele jornal e comecei a ler. E ali teve um testemunho que identificou com o meu, né? Como eu também tinha, além do problema espiritual, problema com o vício da bebida que eu comecei a ter, eu tinha também problema com jogos. Eu gostava muito de aposta, de apostar. E ali naquele testemunho, tinha uma pessoa que estava falando justamente que ela também gostava de fazer apostas, né? E que ela tinha perdido já muito dinheiro com aquilo, perdeu bens. E ali eu me identifiquei com o testemunho quando ela falou que ao chegar na Igreja Universal, ela foi liberta daquele vício também, né? Dos jogos. E eu tinha esse vício. E a partir daquele dia, então, eu comecei a pegar firme na igreja. Comecei a pegar firme na igreja, aí do sábado eu já voltei no domingo. E assim eu comecei a minha vinda na igreja, buscando ardentemente pela minha libertação. E ali eu consegui me libertar dos vícios, entreguei minha vida para Jesus através do batismo nas águas, né? E ali começou a minha jornada. Diante do que você assistiu, agora é só você tomar uma atitude de fé. É momento agora de oração. Prepare aí seu copo com água e nós vamos participar desta oração com a nossa amiga Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Pai, nós estamos diante de Ti e diante do Senhor não há nada que possamos esconder. Meu Senhor, esta pessoa que está orando talvez esteja passando por um momento muito difícil. Ela quer recomeçar, ela quer deixar de lado o passado, ela quer ter forças, mas não tem. Se sente fraca, se sente, meu Pai, amarrada lá atrás naquilo que aconteceu. Ó, meu Pai, quebra todas as amarras, quebra todas as correntes, limpa o coração e a mente desta pessoa para que ela possa recomeçar através das forças que o Espírito Santo vai dar a ela, meu Pai. Limpa a sua mente de todos os traumas,
rancores, e que ela possa enxergar que o Senhor está com ela e que uma nova vida, meu Pai, está diante dos seus olhos, diante da sua vida, e que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ela possa receber de Ti esta certeza, esta segurança de que ela tem uma nova chance, de que ela pode caminhar adiante. Meu Pai, unge esta água com o Teu poder, que quando esta pessoa beber, ela receba dentro de si a Tua força e o Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. E que através desta força que você recebeu, você possa vencer. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Como você está agora se sentindo? Eu tenho certeza que esta água não foi uma água somente para saciar sua sede, mas também para trazer uma paz dentro de você, um momento de alegria dentro da senhora. E chega até você a cura. Agora você deve tomar uma atitude de fé e procurar a nossa Catedral da Fé aqui na cidade de Guarapuava. Os horários estão aí no seu vídeo, o endereço também está aí. Agora, se você não aguenta mais sofrer, você vai aproveitar tudo que foi falado nessa programação e tomar uma atitude para a mudança da sua vida. Nós vamos chegando ao final de mais uma participação, mas eu vou deixar esta chamada onde nós temos todos os dias, de segunda a sexta, uma oração a partir das 10h30 da noite, a caminhada da fé rumo ao jardim do Getsemane. Assista essa chamada e que Deus abençoe e até lá. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. O Monte das Oliveiras era um dos lugares preferidos de Jesus, onde ele costumava ir com um motivo especial. O Getsemane é o lugar onde o Senhor Jesus se afastava de tudo para então investir no tempo e na comunhão dele com o Pai. Ele descia, passava pelo Vale de Cedron e chegava aqui, no Getsemane, onde não havia ninguém, somente as oliveiras. Ele estava optando pela vida espiritual dele. Ele estava deixando a cidade, deixando tudo aquilo que havia de bonito que as pessoas vinham buscar em Jerusalém. O Senhor Jesus se apartava de Jerusalém e vinha aqui ter essa visão, como nós estamos vendo, de Jerusalém, para orar. Pai meu, nesse momento ele deixava o reino de Jerusalém para então escolher o reino de Deus, o reino do Pai. Abba, Pai. O Senhor Jesus nos deixou aqui uma lição. Em primeiro lugar, a nossa vida com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é isso, priorizar a comunhão com Ele, sabendo que as demais coisas são consequência dessa proximidade.